Olá, comunidade mainframe do Banco do Brasil, colegas da UNEF, visitantes dessa nossa DevOps Day do mainframe, pessoal! Meu nome é Wagner Bela Cosa, eu sou um profissional de mainframe desde os idos lá da década, finalzinho da década de 80, já vão aí quase 34 anos nessa jornada, programando em COBOL, PL1, Natural. Então eu fico muito feliz, muito emocionado de estar aqui participando virtualmente dessa jornada. Dar boas-vindas aos novos coboleiros que estão chegando aí da nova geração. Eu faço parte da velha geração, sou um dinossauro. E o meu papel aqui hoje é assim, dar boas-vindas a essa nova geração falando um pouco sobre o COBOL. Afinal de contas, é a nossa linguagem de programação mais perene. Está aí no ar há 65 anos, atendendo a inúmeras necessidades, atravessando a prova do tempo, provando que é uma linguagem que veio para ficar, que está adaptada ao século 21. Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha, vocês me desculpem, é rapidinho, porque afinal de contas temos tanta coisa para ver, vai ficar aguentando esse velho barbudo aqui contando histórias do tempo da onça, mas brincadeiras à parte. Eu sou um sobrevivente dos inúmeros planos econômicos em que tínhamos que mudar as moedas, sobrevivente ao Y2K, que foi o bug do milênio. Depois disso eu fui para a Europa, onde participei da migração do projeto Euro, depois participei do projeto CEPA, de volta ao Brasil, participei de alguns projetos do PIX, tenho feito aí várias coisas pela Spread, trabalhando no banco concorrente, não vou falar, afinal de contas é Banco do Brasil que nós estamos falando. Mas brincadeiras à parte, eu gostaria de apresentar para vocês então essa pequena apresentaçãozinha. Muito obrigado pela presença e bora lá para o outro vídeo que eu preparei. Obrigado, galera! O COBOL não morreu! Participação especial do DevOps Mainframe Day. Eu sou o Wagner Bela Cosa, analista mainframe, como já falei na pequena apresentação agora há pouco, e vou aproveitar essa oportunidade para comentar com vocês as facilidades que o COBOL nos permite hoje no século 21, com as suas inúmeras releases. Eu vou falar sobre o programa de treinamento, que são 100 horas, e podemos pegar qualquer desenvolvedor e, passando por esse filtro de 100 horas, ele sairá como um developer de COBOL Mainframe. Bora lá, galera! Então, o nosso plano para transformar qualquer desenvolvedor em um analista programador mainframe começa por 17 passos, em que ele vai entender o que é mainframe, se ele não participa de mainframe, vai conhecer lógica de programação procedural, vai saber um pouco sobre o ZOS, sobre as memórias, o address space do mainframe, TSO, SPF, vai conhecer JCLs e os jobs, que são a parte responsável pelo processo batch no mainframe, vai ver o GES12 que gere todos esses jobs, vai conhecer o SDF, que é o monitor de execuções, vai saber sobre o Codazil e a origem do COBOL. Vamos entrar no COBOL do século 21 e vamos saber dos números comandos novos, as funções intrínsecas e tudo mais que surgiu nesse meio tempo. Vamos falar de compilação, link edição, execução de jobs, debug. Vamos falar sobre os arquivos Kizan, Vizan, dar uma olhadinha em relatórios via impressora de mainframe, os famosos CSVs do Excel, JSON dessa nova geração, o XML, que surgiu lá nos idos 2000 e já ainda continua ativo com vários sistemas de troca de arquivos com o Banco Central, com a Prodan, com a Febraban. Existem inúmeros processos que ainda utilizam o XML. Vamos falar um pouco sobre DB2, lembrando que não é a ótica de sair um desenvolvedor DB2. Isso é um outro curso, uma outra jornada. E o SIX também. Mas vocês podem ver que nessas 17 horas, aproximadamente 100 horas de treinamento, um developer de baixa plataforma, ele estará habilitado a conhecer o mainframe. Vamos lá avançar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais sobre o ambiente mainframe. Aqui, no lampadinha, eu dividi o processo do COBOL, BAT, na verdade, dividi o programa em 4 partes.
que nós vamos ter o mainframe e suas particularidades, vamos conhecer o TSO e suas ferramentas de produtividade, vamos conhecer o processamento batch, o processamento online, que são as partes integrantes do processo COBOL. No nosso caso aqui, assim, nós usamos o COBOL 6.3, que é a penúltima versão, mas já está no ar, né, a versão 6.4, foi lançada em outubro aí de 2016. Ele foi otimizado para o Z16, olha só a evolução dos mainframes, lá na frente a gente vai dar uma olhadinha nisso. Particularidades principais, ele tem melhorias no suporte ao JSON, ele tem a Mode 64 para endereçamentos de 64 bits, é possível criar funções intrínsecas pelos usuários. Existe uma opção de compilação, que é o ARC14, que otimiza o código para que ele seja mais rápido e performático no ambiente Z16. O ARC é uma outra parte, teríamos uma grande apresentação sobre o ARC, porque dá para falar muita coisa sobre esse processo. Ele surgiu lá no Z10 e vem evoluindo nas constantes releases do COBOL. Vamos falar sobre um novo parâmetro de JCL, o Runtime IG Zoptis, em que ele permite passar alguns parâmetros para debug, mas isso é spoiler, eu não posso falar muito. Vejam, façam um curso e descubram. Aí temos então aqui assim, esse gráfico, ele apresenta a composição do conhecimento técnico que um dev deve ter para poder trabalhar com desenvolvimento do mainframe COBOL. Então ele tem que conhecer JCL, tem que saber como é a memória do mainframe, saber sobre COBOL, a lógica procedural, conhecer Vizam, DB2, SIX, Kizam. Eu sou um defensor do Vizam, por quê? Ele está meio abandonado, as pessoas estão usando cada vez menos essa grande ferramenta e jogando tudo para o banco de dados. Eu acredito que algumas tabelas do banco de dados elas seriam melhor utilizadas se fosse num arquivo Vizam, mas é questão de estudar e discutir sobre o assunto. Aqui eu fiz uma propagandinha, né, do IBM Z16, então eu comento sobre as novas funcionalidades, as suas 5,2 GHz de frequência, o sistema operacional ZOS 2.3, ele consegue ter no máximo 200 processadores adicionais, 200 canais, 40 terabytes de memória, consegue usar o Virtual Flash Memory de 7 terabytes, ou seja, é memória que não acaba mais para os Big Data, para que a gente possa ter processos de grandes dados usando o mainframe. Processos em nuvem também. Aqui eu tenho uma pequena história, grandes passos, né, que foram dando na evolução do storage em mainframe, né, que começou lá nos idos dos anos 50 com as fitas magnéticas, né, os famosos tapes, que eram aquelas redondonas que os cabelinhos prateados devem conhecer, bem melhor do que eu até. Depois, em 56, surgiu lá o HD, né, o hard disk, em que eles podiam armazenar 4 megabytes. Imagina, ele pesava 150 quilos, tinha lá 2 metros de altura para essa capacidade de armazenamento. Depois disso, em 1973, tivemos um novo salto com o TED Code fazendo a especificação para o banco de dados. E chegando agora, em 2023, a uma parceria da Fujifilm com a IBM, eles lançaram um cartridge com 50 terabytes de capacidade de armazenamento. Imaginem vocês que a gente está vindo lá de trás do espaço em disco com 4 megabytes, e um belo dia nós temos 50 terabytes de armazenamento. Ou seja, é espaço que não acaba mais, é a nuvem chegando com grandes pesos. E para encerrar a nossa jornada, assim, que eu já falei muito, eu aqui apresento para vocês um pouquinho da evolução do mainframe. Então a gente teve lá em 1950 o surgimento do computador a válvula. Então a IBM lançou lá o seu mainframe, ele era a válvula. Já nos anos 60 surgiu o primeiro mainframe com transistores e era o suprassumo da tecnologia, com as suas performances de hard disk, né, o nosso Winchester, usando os tapes, já não se usava mais o papel perfurado, já estava lá migrando para os terminais 3270. Já nos anos 70 surgiu o computador, o sistema S370, que durante muitos anos eu falava isso, né, que eu trabalhava com MVS 370,
Aí chegamos lá nos anos 90, que foi substituído pela Evolução 390, até chegar nos anos 2000, com o surgimento da família Z, com o lançamento do Z9 em 2005. Então, assim, foi muito rápido, desculpem, realmente não temos muito tempo para ficar explanando tudo, mas eu gostaria de agradecer a presença de todos e podemos bater um papo, trocar mais ideias com mais tempo, com mais devagar. Eu vou disponibilizar para vocês essa pequena apresentaçãozinha. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Bom Developer Day! Então, Banco do Brasil, uhul!